Olá, pessoal. Aqui é o Júnior França da Pipe Digital, a consultoria aqui do Pipe Drive. Hoje eu estou com um dos clientes nossos, Natan da HighCorp. A gente fez um trabalho de consultoria lá com eles, ajudando aí na arquitetura do processo comercial da HighCorp. E o Natan, a gente vai fazer um bate-papo hoje, ele vai apresentar um pouco sobre a empresa dele. Eu acho bem interessante, né, o modelo de trabalho deles lá. E a gente está compartilhando essas experiências dos nossos clientes, até para vocês verem que muitas vezes os problemas que você está enfrentando aí pode ser outras empresas também enfrentam, né? Então vamos lá, Natan, seja bem-vindo. Fala para a gente aqui, se apresenta aí, né? Fala o que a HighCorp faz. Bom, então, meu nome é Natan, né? Eu trabalho na HighCorp, é uma empresa do grupo AllNations que é uma distribuidora de tecnologia, né? A HighCorp é a divisão de segurança eletrônica da AllNations e nós temos duas equipes comerciais dentro da HighCorp, né? Uma que atende a distribuidores regionais e outra divisão que atende integradores, né? São integradores de grandes projetos de segurança eletrônica. Então, é isso que a gente faz, né? E, assim, até colocando, já que a gente vai falar de CRM, né? Bem interessante que uma coisa que eu notei sobre o material que existe disponível, se fala muito em vendas B2C ou mesmo B2B, mas quando o cliente da empresa ele vai utilizar o produto, né? No nosso caso é um pouco diferente, né? Porque a gente vende para quem vai revender o produto. Mas, de qualquer forma, né, uma solução de CRM realmente é fundamental para qualquer equipe de vendas hoje em dia. Principalmente nessa questão de quem revende, eu acredito que o CRM ele pode ajudar muito a você intensificar esse relacionamento, né? Ajudar esse seu cliente que revende, ajudar ele a vender também, né? Então, eu acredito que essa operação bem organizada ajuda bastante, não só vocês a venderem mais, né? O seu cliente vende mais, por consequência ele vai comprar de você os produtos, né? Hoje, como que é a rotina de vendas aí de vocês? Se você puder falar em números de vendedores, né, quantidade de vendedores que vocês têm aí na operação, como que funciona um pouco sobre isso? Bom, na HighCorp Inside Sales hoje são 9 pessoas, né? E a rotina de vendas deles, eu vou falar um pouco mais da operação que atende integradores, que é na qual a gente já avançou com a implantação de CRM, né? A rotina de vendas dele. Até uma coisa bem interessante quando tu falou em organizar o relacionamento, mas não só isso, tá? Nessa divisão nós temos vendas transacionais e vendas rápidas, mas nós temos muitas negociações que duram 2, 3, 4, 5 meses e até mais para se concretizar. E então, nesse tipo de venda é ainda mais importante tu ter uma solução como uma solução de CRM. E ainda mais no nosso caso, porque tem muitos produtos que, como a gente trabalha com uma gama gigantesca de produtos, muitos deles importados, nem tudo a gente tem no estoque. Então, muita coisa é importada especificamente para atender um projeto. E eu preciso... E aí o ciclo aumenta, né? Porque além do ciclo de venda, depois a gente tem todo o ciclo de encomenda, entrega e acompanhamento, e tudo isso a gente tem conseguido utilizar o Pipe Drive para nos ajudar a não perder o fio da meada, né? Mas, obviamente, né, no que diz respeito ao relacionamento, ao gerenciamento da carteira, né, para o cliente, na verdade, para o vendedor conseguir analisar o cliente e a carteira como um todo, é fundamental uma solução de CRM. Até tinha comentado contigo, acho que já no começo, né, quando a gente começou a conversar, que a AllNations, a HighCorp, nós distribuímos produtos de tecnologia. Mesmo assim, o nosso processo comercial ele era muito analógico, né? Claro, utiliza Skype, WhatsApp, e-mail e etc., né? Mas tudo muito baseado no talento do vendedor, né? Difícil previsibilidade. Foi isso que que nos levou a procurar o CRM. Até uma coisa interessante, né? Porque quando a gente começou a buscar ferramentas digitais no ano passado que pudessem ajudar a empresa a evoluir, a equipe comercial a evoluir, o CRM foi uma das últimas que eu fui procurar,
porque para mim carregava um certo preconceito, né? Eu tinha tido contato com CRM lá no final da década de 90, início dos anos 2000, onde o vendedor praticamente tinha que trabalhar para o CRM, tinha que fazer o trabalho É, duas vezes. é. Isso acabava não se mostrando efetivo, né? Então, quando eu vi, né, a solução, até num vídeo teu no YouTube ali, né, que o cara manda um e-mail e automaticamente isso já fica atrelado ao cliente, já fica atrelado ao negócio, ele recebe o e-mail de volta. Então, o CRM passa a ser também, no caso do Pipe Drive, né, pelo menos, um desktop de trabalho do vendedor, uma forma de organizar e ter o histórico do trabalho dele. Sim. Uma coisa que eu vejo, né, que até você falou sobre isso, né, que como que era o CRM no passado, né? Eu também sou mais das antigas, né? CRM era um parto, era uma coisa assim, uma experiência do usuário horrível, né? Que você trabalhava para o CRM, não é? E hoje o CRM que trabalha para você, né? Então, o que acontecia? O vendedor começava a utilizar o CRM. Primeiro mês era aquela coisa que não, vai melhorar, no segundo mês ele via que não melhorava, no terceiro mês ele já abandonava e ele tinha ali as anotaçõezinhas na agenda dele, o Excel dele paralelo, né? E a empresa ficava com aquele monte de informação espalhada, não conseguia consolidar informação nenhuma para ter indicadores do esforço de venda, né? Porque também isso as empresas uma outra coisa que tem que mudar bastante a mentalidade nas empresas, que muitas vezes se preocupem com os indicadores depois que tira a nota, né? Depois que a gente fala que depois que dá um negócio ganho ali no Pipe Drive, depois que tira a nota. Mas o que você faz antes de tirar a nota, o esforço que você faz antes para você conseguir emitir essa nota, né? Que atividade que você faz, com quem que você falou, se você ganhou, quanto tempo demorou, se você perdeu, por que você perdeu um negócio. Isso que a gente busca levar para as empresas esse tipo de informação, né? E realmente era bem isso, né? Então a gente pega, por incrível que pareça, eu tendo empresas de tecnologias também que o pessoal são tão focado na questão do produto e esquece do processo de vendas. E hoje em dia é praticamente impossível a gente escalar um processo de vendas ou ter um processo de vendas que seja que a gente tenha um tipo de leitura nele, se não for com uma ferramenta de CRM. Porque hoje você tem entrada de leads pelo site, você tem entrada de leads pelo Facebook, pelo LinkedIn, WhatsApp, por e-mail, por indicação. Então, se você não concentra tudo ali, você não consegue realmente obter resultado, né? E até assim, qual que foi, até você já falou um pouco sobre isso, né? Qual que foi assim o maior problema que você acreditava na época que você começou a procurar, pesquisar aí na internet sobre CRM? Qual que foi o maior problema que você acredita que você enfrentava aí no seu processo, Natan? Primeiro, só para complementar, né, também antigamente o CRM né, da época antiga era caríssimo. Era absurdo. Eu lembro que quando começou, até o Salesforce ainda já foi uma segunda geração, mas era muito caro para você assinar e muito caro até para implantar, então era um absurdo, né? Caramba, Júnior. Desculpa, cara. Devia ter posto aqui Não, ao vivo, né? Então, devia ter posto no mudo tudo, agora já mas fique em resolvi. paz, Então, vamos seguir em frente, tranquilo, é isso mesmo. agora. Você está Então, eram produtos trabalhando aí, caros. até agradeço, porque assim, a gente já tentou marcar uma vez e não deu, daí agora a gente está fazendo, e é isso mesmo, gestor de vendas é o dia inteiro tendo contato, vamos em frente, é isso aí. Vamos embora. Então, era uma solução cara, poucas empresas tinham acesso, de muita demora na implantação, de muito difícil utilização, muita gente, a maioria realmente, como tu falou, desiste, né? E hoje tu tem essa solução como serviço, né? O SaaS, o famoso SaaS, que acaba viabilizando uma solução com todos os recursos necessários, né, para empresas de todos os níveis, né? Porque o valor mensal é um valor por usuário. Então, se tiver uma equipe pequena, tu vai ter um custo pequeno, se tiver uma equipe gigante, tu vai ter um custo maior, mas também tu tem um negócio maior.
Agora, sobre a tua pergunta, né, o que nos levou ao CRM. Então, o que nos levou é exatamente um pouco do que tu falou, tá? É aquela sensação de tu ter um mês bom, ou uma semana boa, ou um dia bom, depois tu tem um dia ruim e tu acaba não sabendo, não conseguindo entender exatamente o que aconteceu. Parece Né? que está caminhando no escuro, né? Isso, né? É muito por intuição, né? E hoje em dia os dados estão aí e quem não utiliza dados para trabalhar está numa desvantagem competitiva muito grande, né? Precisa utilizar. Então o CRM ele te dá dados, além de muitas outras coisas, que inclusive é uma coisa que eu ia comentar, né? O que acontece? Né? Aconteceu com os nossos vendedores que já estão utilizando a ferramenta, aconteceu com os gestores de venda que estão utilizando a ferramenta. E até a gente estava conversando esses dias assim que mesmo agora fazem alguns meses da implantação, ninguém que está ali utilizando se imagina trabalhar sem o CRM. Ou seja, antes de ter, tu até vive sem. Como eu vivi sem isso até hoje, né? É isso aí. Então, parece que, né? Daí tu pensa, pô, como é que alguma empresa... Então, às vezes eu converso com algum cliente nosso, tu está usando algum CRM, tal. O cara diz, não, eu digo, mas como? Mas não está nem pensando. Só que daí eu me lembro que há 6 meses atrás a gente não tinha CRM, né? Uma empresa que tem 27 anos, né? A empresa como um todo tem quase 60 vendedores, né? Agora a gente está expandindo para outras unidades da empresa, tem mais de 60 vendedores. E a gente, né? Daí eu me dou conta. Então, primeira coisa, tem que, assim, todo gestor, todo dono de negócio, todo gerente comercial, supervisor comercial, se não está usando, pode me cobrar depois. Começa a estudar e vai ver que é impossível hoje se imaginar trabalhando sem isso. Não é mais, já tá em seguida não vai mais ser um diferencial, né? Vai ser uma obrigação. Quem trabalhar sem CRM é um vendedor pior. Fora uma questão que a gente abordou lá no começo, né, que para a própria equipe comercial, para os próprios gestores, né, hoje no teu currículo, tu saber trabalhar com Pipe Drive, né, tu saber se organizar, utilizar o Pipe Drive, às vezes é mais importante do que outras experiências, ou eventualmente de algum curso, de algum conhecimento específico. Né? Hoje, com certeza, nas novas contratações que a gente faz, já ter experiência ou conhecimento, ter estudado sobre a utilização de CRM é um fator de decisão. Quando eu fui, até para entender o primeiro treinamento que a gente faz, quando a gente faz a implantação do projeto, eu faço um treinamento da rotina de vendas dentro do CRM, né? Então, como que o vendedor utiliza um CRM? E uma coisa que eu abordo é isso, né? Porque às vezes, nossa, não foi o caso aí da Unations, né? Porque puta, equipe incrível, assim, achei muito legal, a galera altamente engajada, perguntando pra caramba, mulherada falando um monte, tinha hora que a gente tem que pedir, falar uma por vez, né? Mas eu adoro isso, que o pessoal tá engajado mesmo, né? Quer saber, tá com sede de viver o CRM rodando. E eu falo, tem empresas que você vai começar o treinamento, todo mundo meio com a cara torcendo e tal. Falo, gente, vocês estão tendo uma oportunidade aqui, a empresa está investindo com uma das melhores ferramentas do mundo de CRM, uma das pessoas que fez a implantação, que conhece muito sobre processo de venda e sobre CRM, sobre a plataforma. Vocês estão tendo um treinamento, estão tendo uma baita oportunidade para subir de nível na carreira de vocês, né? Então, aproveita esse treinamento. Eu até falo que antigamente, há poucos anos atrás, aí, vamos pôr 5, 6 anos atrás, um pouco mais até, tinha lá, você ia fazer uma contratação, alguma coisa, eles exigiam conhecimento no pacote Office, né? Então estava lá, conhecimento avançado no pacote Office. Hoje em dia não tem. Se você não souber pacote Office, você não pode trabalhar numa área administrativa. E hoje a gente já está vendo assim, domínio de CRM, tá? Então não importa se é lógico que ajuda, que vai ajudar o Salesforce, vai ajudar, por exemplo, você conhecer algum CRM, né? Não só o Pipe Drive, então Salesforce, Dynamics, o Agendor, outros CRMs, né? Então vai ajudar bastante você ter esse domínio mental de como que funciona a dinâmica de um CRM,
né? Então, para quem trabalha na área de vendas, se tiver uma empresa, se eu trabalhasse, né, numa empresa que estivesse implantando CRM, eu ia ser o primeiro a escolher a ser o gestor do projeto, tá? Juntar as pontas, porque eu iria aprender muito sobre um modelo novo, não um modelo novo, mas um modelo mais atual que existe de vendas, né? E até a gente estava falando assim, né, que hoje o Pipedrive ele tem modelo SaaS, né? A maioria das empresas tem modelo SaaS, onde você entra lá e assina. Qual que foi assim de você ter buscado um trabalho, uma consultoria de uma empresa especializada para fazer a implantação aí para vocês, e por que vocês mesmo não fizeram esse tipo de implantação internamente aí? Bom, primeiro voltando um pouco naquilo que tu falou do engajamento da equipe, né? Isso, no meu ponto de vista, é fundamental, né? Inclusive uma ideia, né? Uma coisa que a gente fez, eu acho que funcionou, eu acho que é uma ideia interessante para quem está vendo essa possibilidade. Antes de contratar a ferramenta, né? A gente chamou cada vendedor individualmente, né? Alguns em dupla, e mostrou um pouco do que a ferramenta podia trazer para eles, né? Porque o Pipedrive, especificamente, até uma coisa que eu vi na época, ele é uma coisa feita por vendedores para vendedores. É muito legal para o gestor, tem muita coisa importante para o gestor, mas para organizar a vida do vendedor, ele é fantástico. Né? Então, a gente chamou os vendedores, mostrou um pouco da ferramenta, mostrou até um vídeo que tu estava mostrando, esse negócio do e-mail automaticamente ir para o negócio, dos modelos de e-mail e algumas outras coisas. A gente falou, olha, gente, a gente está pensando em colocar essa ferramenta, mas se os vendedores não usarem, não comprarem a ideia, não vai funcionar. Então, vocês vão ter que dizer, vocês querem que a gente faça esse investimento? E todos pediram, né? Então, se tu envolve eles antes do processo de decisão, se tu envolve a equipe antes do processo de decisão, você compromete eles, né? A implantação fica mais fácil, eles se sentem parte do negócio, né? E sobre essa questão da consultoria, então, obviamente, comecei a ver vídeos, né? Estudar e etc, né? Aí o que a gente viu, né? Vou falar um pouquinho melhor disso depois, que apesar de todos os benefícios, de estar muito mais fácil do que era antigamente, não é a mágica, né? Dá trabalho implementar, mas é legal porque, além do trabalho de implementação, esse trabalho acaba também sendo um trabalho de estudo dos seus processos, né? E muitas vezes a gente vai fazendo e não estuda, então é interessante, mas dá trabalho. É importante que tenha alguém na empresa, dono do projeto, pode ser um vendedor, pode ser um gestor, não importa, mas isso é outra dica. E aí, sobre a consultoria, o que aconteceu? Eu comecei a ver, né, a maioria dos tu está quase sempre no topo ali das buscas do Google sobre consultoria de Pipedrive, sobre os vídeos, né? Eu digo, vou tentar falar com o Júnior, né? Aí a gente vê uma pessoa ali falando no YouTube, com um monte de visualizações, pensa, será que vai responder? Não vai? Será que é acessível? Daí eu fiz, se não me engano, eu entrei no site, solicitei em contato rapidamente. Tu me chamou, a gente marcou uma entrevista, né? E, pô, né? Foi para a gente, por quê? Foi muito bom, porque não é que não dá para fazer sozinho, realmente o produto ele é intuitivo, mas o tempo que tu vai gastar aprendendo, primeiro, a fazer as perguntas que tu precisa fazer para poder decidir como configurar o Pipedrive para a tua realidade. E segundo, tem uma parte que é de conhecimento do software, vamos falar assim, uma parte mais técnica, né? Como importa a tua lista de clientes, como associa os campos que tu precisa, como cria campos novos. Tem uma parte técnica na configuração que, se a gente fosse fazer sozinho, a gente ia perder muito mais tempo e certamente o custo do funcionário fazendo isso não ia compensar. Tenho certeza que valeu muito mais a pena ter utilizado uma consultoria, mas esse não é o principal fator. Eu acho que o principal fator é porque alguém que já implantou CRMs em centenas de empresas, né, com realidades diferentes, a gente passando daquilo pela primeira vez, a gente certamente, não que a gente não tenha que fazer adaptações, e não vou dizer que a nossa implementação está perfeita, não sei se algum dia isso também. Eu acho que isso aí não para, até porque as rotinas mudam, a empresa vai mudando. O mercado muda, né? Isso. Então, nunca está pronto, a gente também está há poucos meses utilizando, mas
olha, no mínimo, quem está pensando em fazer isso, bate um papo, porque o próprio papo que a gente bateu lá a própria Esclarece conversa bastante que a gente teve coisa, lá no né? começo, pô, já foi praticamente um treinamento grátis, né? É. Praticamente selou ali a nossa É, decisão. o que a gente vê, assim, né, que nem hoje, ao mesmo tempo que essas plataformas estão, o acesso delas está tão fácil, barateou tanto a tecnologia, né, que você pode acessar um custo muito barato, mas tem tanto recurso que você não sabe por onde começar a utilizar. Então, é até uma estratégia do Pipedrive, do Conta Azul, né, do Pipefy, tantas ferramentas de SaaS, é buscar realmente canais que fazem esse tipo de implantação. Então, a gente faz esse meio de campo, né, que nem eu entendo da parte de gestão, eu vou estar próximo a você, eu consigo dar uma atenção muito grande. O suporte do Pipedrive funciona? Funciona bem, mas ele não tem essa mesma... ele conhece muito bem da parte técnica. Então, se você entrar lá e falar, como que eu crio um campo assim? Ele vai falar, você clica aqui, ali, assim. Mas o diferencial da consultoria é você pegar e falar assim, Júnior, eu estou precisando fazer uma leitura de qual canal, qual origem de cliente eu estou convertendo mais. Daí é onde a gente vai desenvolver toda essa configuração aí dentro da plataforma. E o que a gente fala que compensa, nesse ponto compensa, que nem uma empresa de vocês que já tem um porte razoável, né? Quanto antes você implanta, né, o CRM, uma operação coerente aí com o seu processo, que você aumente 10% a sua taxa de conversão, você paga a consultoria, paga a plataforma, paga tudo, e você vai colher muito, né, com isso ao longo do tempo. Porque você às vezes ficar lá patinando, demorar 6 meses para implantar, não tem engajamento dos vendedores, não tem, fica um processo quebrado e fica aprendendo e dedicando uma pessoa. E o gestor também, às vezes, se o gestor vai querer implantar, você tem 200 mil coisas aí para cuidar durante o dia, né? A gente viu aí a dificuldade que foi, assim, você achar um espacinho na agenda aí para a gente gravar esse bate-papo nosso aqui. Então, isso aí liberta o gestor também para implantar rápido, né? E já começar a colher aí os resultados, né? Vocês estão em que região do país, Natan? Tá, isso é interessante, né? A nossa matriz é no Rio, mas a Raicorp em si hoje está em Santa Catarina, mas nós temos funcionários em outros estados, né? Temos colaboradores em outros estados, né? E isso aí é uma coisa importante também que o CRM traz, né? A partir do momento que você está com o seu processo de vendas na nuvem, né? Você está com ele aí online, você pode ter vendedor, pode ter operação em qualquer lugar que consegue evoluir, né? Até a implantação nossa aqui, a gente não se conheceu nunca pessoalmente, né? Mas se falou bastante por videoconferência, pelo WhatsApp, tudo. Isso Até os aí... treinamentos com a equipe, tu deu online, né? Na verdade, é verdade. Eu não tinha me dado conta que a gente não teve nenhum encontro presencial. Tu está em São Paulo, né? A gente está aqui. Isso. A gente não teve nenhum encontro, treinamento online gravado aí para vocês. Se uma hora precisar refazer o treinamento, aí consegue, né? Tem esse material aí, né? Bom, rapaz, você tem mais alguma consideração assim para fazer sobre essa questão do CRM, seu processo de vendas, né? E até só um parênteses, isso que você falou, né? Uma operação de CRM, ela nunca vai parar. Por quê? Você tem nunca vai parar de evoluir, tá? Você tem todo o ecossistema em volta que muda, né? Então, hoje a gente está prospectando pelo LinkedIn, amanhã estamos prospectando pelo site, agora inventaram uma nova plataforma. Então, o legal do Pipedrive é que ele se concentra no core dele, que é fazer a gestão desse relacionamento com o cliente, e a gente consegue ir, através de integrações, colocando essas outras ferramentas em volta que facilita, né, o dia a dia nas vendas. Então, é realmente um processo muito dinâmico. E a partir do momento que você tem esse domínio, né, você consegue ir evoluindo essa sua operação. Você começa a analisar números e fala, eu tenho que melhorar em tal situação,
eu tenho nessa etapa do meu funil, eu estou perdendo muitos negócios, eu tenho que melhorar treinamento, melhorar a apresentação da empresa, diminuir prazo de envio de documentos, sei lá. Né? Você tem essa leitura dessa análise e daí sempre vai mudando isso. Né? Foi até um ponto que você citou sobre a operação aí. Eu acho que para acrescentar, assim, primeiro, assim, para o dia a dia do vendedor, realmente ajuda muito, tá? O vendedor tem que conhecer essa ferramenta, porque todo negócio que ele está envolvido, ou todo cliente com o qual ele tem relacionamento, ele sempre vai ter ali o próximo passo, né? Então, ele sempre, o Pipe Drive, a primeira coisa que acontece no dia, o vendedor recebe um e-mail, mas nem precisaria, porque já os vendedores já chegam, já entram no Pipe Drive, e já enxergam tudo que eles têm para fazer aquele dia, né? Follow-up de tal proposta, enviar tal proposta que eu ainda não enviei, porque estou dependendo de alguma coisa, fazer tal pergunta para o cliente. Então, todo cliente, toda negociação tem um próximo passo. Então, isso economiza o tempo do vendedor ficar pensando o que eu vou fazer. Outra coisa muito, muito importante, né? Isso tanto para o gestor quanto para o vendedor. Ele consegue ver, eu estou no mês ruim, ele consegue fazer uma comparação, ele pode ver quantas atividades ele executou no mesmo período no mês passado, quantos e-mails ele mandou, quantas reuniões ele fez, né? Às vezes ele vai ver que está vendendo mal, mas na verdade ele está trabalhando bem. Mas às vezes ele vai notar, puxa, eu estou fazendo pouca reunião, preciso, né? O meu funil aqui, né? A minha perspectiva de venda tem muito pouco projeto esse mês, muito pouca negociação, e aí ele consegue saber o que ele fez de diferente, o que ele precisa fazer de diferente para reverter essa situação. A mesma coisa, ele consegue, como ele vai ter dados, passa a depender menos do feeling, ele consegue entender ele mesmo que tipo de coisas funcionam melhor. Né? Ele pode ver que quando ele perdeu um negócio, ele não fez ele fez só uma reunião e na maioria das vezes que ele fez 2 ou 3 ele ganhou. Estou dando um exemplo bobo, mas só para ilustrar, né? Uhum. Outra coisa que para o vendedor e para a empresa é muito importante é depois poder saber todos os negócios que foram perdidos, né? E saber por que eles foram perdidos. É um dos principais indicadores, né? O motivo de perda. Por que eu estou perdendo? Né? E eu costumo falar que às vezes o vendedor perde 2 negócios bons por preço e ele fica com aquela sensação, nosso preço é ruim. Nosso preço é ruim. Na verdade, ele trabalhou 100 negócios, né? Ganhou 50, perdeu 48 por 1000 outros motivos e 2 por preço. Mas ficou aquilo na cabeça dele, parece que o preço é ruim. Ele começa a botar a culpa, às vezes, na coisa errada e aí acaba não solucionando o problema, né? Nem a empresa, nem E por último, ressaltar aquilo que eu tinha falado. Não é mágica. Né? Para o negócio funcionar, é trabalho. Né? Precisa usar a inteligência, mas da nossa parte eu posso falar que realmente está valendo muito a pena. Legal. E, como eu tinha falado, não consigo imaginar um retrocesso nesse sentido. Sim. Até você tinha falado, né, que Pipe Drive, você leu sobre Pipe Drive, que é um CRM feito de vendedor para vendedor. Outro diferencial do Pipe Drive com relação a outras plataformas, que é uma venda baseada em atividades. Tá? Então, você tem que realizar uma sequência de atividades para chegar no sucesso da venda, né? Para dar o negócio ganho lá. E também o que a gente percebe que acontece muito nas empresas, muda o perfil de você trabalhar, muitas vezes antes trabalha de forma passiva, os vendedores esperando ele, então tá, quando você me liga? Semana que vem. E o vendedor fica ali sentado esperando a ligação e muda isso. A partir do momento que o vendedor tem atividade agendada ali, nem que o cliente ali, o lead, falar, eu vou te ligar semana que vem, vai estar anotado ali, verificar se fulano ligou, verificar se o fulano viu a proposta. Né? Então, sempre tem uma atividade agendada para trabalhar de forma ativa. Né? Você vai conduzindo o seu lead, o seu cliente pelo funil de vendas e você não deixa ele te conduzir. Tá? Ele que vai ser guiado por você. Se você tem um produto bom, uma solução boa, um serviço bom e você está com o perfil de cliente correto, você vai resolver um problema dele, você vai estar ajudando mesmo a resolver situações que
que atrapalham no seu dia a dia, né? Então, isso aí que a gente percebe também uma mudança muito grande nas equipes de venda. A cabeça dos vendedores sai da forma passiva para trabalhar de uma forma ativa em cima das oportunidades. Consegue, né? Ele consegue navegar porque ele tem os dados, né? Então realmente sim. Eu lembrei de uma outra coisa assim, especificamente dessa época, né? Porque a gente acabou migrando, a empresa está 100% home office por enquanto, né? Desde março. Está funcionando super bem, mas no home office veio muito a calhar o Pipe Drive. Claro que o objetivo no CRM não é controlar o trabalho do vendedor, né? A gente procura deixar isso bem claro, não era o objetivo, mas tanto para o vendedor quanto para o gestor, no momento em que que as pessoas não estão na empresa, é interessante para o vendedor poder falar, olha, hoje eu tive um dia ruim, mas olha quantos e-mails eu fiz, quantos contatos eu enviei, quantas reuniões eu realizei, né? Que o gestor não teria como ver o que está acontecendo, porque a pessoa não está na empresa, né? E para o gestor é também importante, né? Até para depois poder sugerir processos melhores para o vendedor ou para a empresa, né? Então, porque sai daquela subjetividade, né, que tem, direto acontece isso, sempre, nunca aconteceu aquilo, né? Então, a partir do momento que você tem os dados ali, né, e até mesmo o vendedor que vê que às vezes ele não está convertendo, mas ele está fazendo um trabalho ali efetivo, né? Às vezes o momento não está legal, você tem como analisar, né? Pô, o cara está contatando aí 60 clientes por dia e a gente não está conseguindo. O que a gente pode fazer para ajudar ele, né? Então, até o vendedor ajuda o vendedor também a mostrar mostrar o seu serviço, né? E ele está fazendo, mas não está conseguindo a conversão. Mas legal. Bom, me passa os contatos aí, qual que é, se a gente precisar, alguém que estiver assistindo esse vídeo, precisar dos serviços e dos produtos aí da HighCorp, onde que pode achar vocês, qual que é o site de vocês, qual que são as redes sociais, e-mail, né? Deixa esse contato aí pra gente. Bom, highcorp.com.br, né? É o site. O nosso público são, como eu já falei, né? Distribuidores, integradores, grandes integradores, agora também, mas podem nos procurar também os instaladores e os revendedores, porque mesmo aqueles que a gente não vai atender direto, nós temos a nossa rede para indicar, então são empresas de segurança eletrônica, controle de acesso, câmeras de monitoramento, né? Esses são os nossos clientes. Também tem meu LinkedIn, né? Se quiser deixar depois também na descrição do vídeo, né? Nathan Milman. Legal. Quem estiver pensando em implantar o CRM, mesmo que seja de outro segmento, né? Quiser conversar, não tem problema, manda ali uma mensagem, vou ter o maior prazer de responder. Maravilha. Nathan, vou encerrar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo aí com a gente, tá? Espero que vocês tenham muito sucesso, que precisar de mim aí com relação à operação de vocês, a gente tá junto aí. Eu falo, a gente tem clientes que a gente gosta de ver o quanto deslancha, assim, quando a gente implanta a operação, que segue em frente muito fácil, né? Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço, tá? Se alguém quiser deixar alguma pergunta para o Nathan, deixa aqui nos comentários, alguma coisa assim que eu repasso para ele, né? Nos comentários aqui do vídeo, se estiver vendo no YouTube, no LinkedIn, no nosso site, pode deixar aqui nos comentários que eu repasso para ele. Beleza? Nathan, muito obrigado. Sucesso a todos vocês aí na HighCorp. Não, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, por todo o trabalho que tu tem realizado junto com a gente, né, nessa implantação. Espero que esse papo possa ajudar algumas pessoas que estão implantando ou pretendem implantar um CRM ou que nem estão pensando e talvez possam pensar a partir de agora, né? Valeu. Maravilha. Obrigadão, viu? Sucesso. Valeu. Valeu, um abraço.